Aqui é uma questão de reescrita, ela só é grande, mas ela é bem simples. A proposta de reescritura dos parágrafos acima, em que todas as relações lógico-semânticas presentes no texto original são preservadas, é. Então, veja aqui, né, os elementos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, ó. Só que, lembra que é um valor adversativo? Só que a ilha não é bem como as pessoas imaginam, como uma gigantesca maçaroca flutuante. Em sua maior parte, ela é invisível a olho nu. Isso porque o lixo vai se fragmentando e 80% dele já está na forma de microplásticos. Eles são muito pequenos e ficam espalhados por uma área gigantesca. Por isso, a ilha é difícil de ver, seja de barco ou por imagens de satélite. Então, esses são os conectivos e aí você já vai fazer as ligações, né? Você pegou o só que aqui e viu que ele tem valor adversativo, eles colocaram o contudo aqui deslocado, sem problema nenhum, tá legal? Só que na sequência, olha só, eu tenho o porquê e foi colocado logo aqui, ó. Opa, porquê é causal ou explicativo, logo ele é conclusivo, então não tem o mesmo sentido. Então eu elimino a alternativa A. Tá legal? Depois eu tenho o por isso aqui e tal, tá legal? Beleza. Então a gente já viu o problema, tá legal? Beleza, vamos partir para o próximo então. Alternativa B de bola. Temos esses elementos aí, ó. Só que, tá, repetiu aqui numa boa, né? Beleza? E aí você vai notar aqui o seguinte, olha. Como o lixo se fragmenta gradualmente, olha, o como, ele é uma conjunção. Veja bem que ele está antecipado, toda a oração está antecipada, então pode ter trocado por já que, porque. Então ela é causal. Então veja, como o lixo se fragmenta gradualmente, porque o lixo vai se fragmentando. Está vendo? Vai se fragmentando, é uma coisa de fragmenta gradualmente. Opa, então se aqui eu tenho porque o lixo vai se fragmentando, isso é uma oração subordinada adverbial causal, assim como o lixo se fragmenta gradualmente. Concorda comigo? Ah, terror, realmente. Então mantém a mesma lógica de causa, correto? Sim, tranquilo. Depois, você vai notar aqui o emprego da conjunção e, certinho. Depois você tem aqui, ó, o e ficam, certinho. E depois você tem aqui, ó, o por isso. Olha só. Eles são muito pequenos e ficam espalhados por uma área gigantesca. Por isso a ilha é difícil de ver. Tais microplásticos são de fato muito pequenos e ficam espalhados por uma área gigantesca. Razão pela qual, olha, essa é a razão, a ilha é difícil de ver. Quando eu falo razão pela qual, eu uso essa expressão, né, com o substantivo razão num valor de aposto explicativo. Olha, razão pela qual. Então, a razão vem antes. Significa que depois vem o quê? A consequência. Depois vem o quê? A conclusão. Vem o quê? Na sequência, então, justamente essa ideia do por isso, ok? Então, é a ideia da conclusão, beleza? Por isso a ilha é difícil de ver. A razão da ilha ser difícil de ver é que ficam espalhados por uma área gigantesca, tudo bem? Então, aqui eu tenho a causa e aqui a consequência. Assim como acontece, aqui eu tenho a causa e aqui eu tenho a consequência, a conclusão, beleza? Por isso, a alternativa B de bola, linda a questão, ela é a correta. Vamos analisar o restante, olha só. Pegando então aqui a alternativa C. Ah, depois também tem, acabei mostrando para você aqui, ó, alternativa C. Não, acabei pulando aqui, já mostrado, desculpa aqui. Aí vamos para a alternativa C, tá? Na alternativa C, ele colocou o não obstante aqui, ó, tá? Nesse último aqui. Deveria ser já tem o por isso aqui, ó, tem o por isso aqui. E aí, nesse caso, ó, e ficam espalhados. Ele colocou não obstante ficarem espalhados. Então, aqui é um valor de adição, ou resultado. Não obstante é um valor de adversidade, tá? Então, o restante ele só repetiu. Então, fora aqui, a alternativa C. Alternativa D de dado. Então, vamos avaliar aqui. Já meteram aqui o à medida que é proporcional, cara. Isso à medida que o lixo, olha, aqui é a conjunção porque causal, o à medida que é proporcional. Então fica fora também. Beleza? O restante repetiu. Continuando. Alternativa E.
Nós temos aqui, ó, em virtude de ela ser. Então nós temos, olha, o só que está aqui, tá legal? Tranquilinho. A gente tem o e, 80%, certinho. E ficam, certinho. O por isso, está vendo só? Tranquilo. Aí eu quero que você analise comigo aqui o seguinte, olha. Porque o lixo vai se fragmentando. Isso é causa. Concorda comigo? Porque o lixo vai se fragmentando. Quando eu coloco em virtude de ela ser invisível a olho nu, seu lixo vai se fragmentando. Concorda comigo que a causa é em virtude de ela ser invisível a olho nu? Isso aqui é causa? Se isso aí é causa, seu lixo vai se fragmentando, é consequência. Concorda comigo? Só que no original, porque o lixo vai se fragmentando, tem que ser causa. Então ele fez uma troca. O que era causa passou a ser consequência, o que era consequência passou a ser causa. Esse foi o problema. Tá legal? Então não cabe essa alternativa por conta disso. Então a alternativa é a errada.